Olá, tudo bem? Então vamos prosseguir nas nossas reflexões do livro do Feynman, Física em 6 lições, e hoje nós vamos comentar o capítulo 1 deste livro. Vamos logo entrar no estudo. Ele faz uma introdução nesse capítulo, falando que a pessoa que quer estudar física, ela precisa não só de 2 anos, não só de 4, enfim, ela precisa de muito tempo para estudar as leis, porque nós não conhecemos todas as leis básicas da natureza. As ideias envolvem modelos matemáticos, uma linguagem pouco usual no nosso cotidiano. Então isso necessita de um estudo aprofundado dessa ciência, assim como todas as outras ciências. O estudo demorado de anos a fio, se dedicando, é muito importante para qualquer tipo de ciência. E a importância que as palavras representam, embora existam as equações matemáticas, a questão da linguagem é muito importante. O que a palavra representa dentro de um contexto é muito importante dentro da física, em especial na física, né? Tudo o que conhecemos é uma aproximação. Então a ciência trabalha com modelos científicos. Esses modelos, eles podem deixar de existir. A gente está sempre aprendendo e desaprendendo dentro da ciência. Esse é o pensamento científico. Não há dogmas dentro da ciência. Não há nenhum tipo de dogma, porque o dogma é indiscutível. É aquilo ali, pronto, acredita-se, deu, pronto, acabou, vamos embora. A ciência não é feita assim. A ciência é feita de teorias que podem ser discutidas de tempos dentro dessa ciência. Ela pode ser remodelada. Então, o teste de um conhecimento, um bom teste, é aquele teste em que passa pela experiência, passa pelo dia a dia, onde o dia a dia vai mostrando que aquela experiência comprova aquela teoria. Então, é um bom recurso. Como a gravidade nós não vamos discutir a gravidade, se ela existe ou não. Nós vamos chutar a bola, se a gente tropeçar numa pedra, a gente vai ver os efeitos dela. Isso a gente vê na experiência. E ela tem uma teoria também. Mas existem dois grupos de físicos: os físicos teóricos e os experimentais. Os experimentais vão pela experiência e também se deduzem a partir disso. E os teóricos, eles utilizam das teorias. A gente tem um grande teórico, o Albert Einstein, que desenvolveu as teorias da relatividade dentro da física, questionando as leis da física a partir de um modelo teórico. As ondas gravitacionais que ele preveu há mais de 100 anos atrás, essas ondas gravitacionais, elas foram comprovadas experimentalmente só depois de 100 anos dele prever na teoria. Então, é muito importante a imaginação no conhecimento. Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Que tipo de imaginação? Uma imaginação racional, uma imaginação de elaboração de hipóteses, criar novos padrões e estabelecer metas e fundamentar novas teorias. Então, a partir daí, o Einstein começou a desenvolver dentro das mesmas leis da física, só analisando de forma diferente. Essas aproximações, elas são muito limitadas a certas explicações. Nós temos a questão da massa, por exemplo. A massa é uma grandeza física invariável dentro dos limites da mecânica clássica. Esses limites é principalmente por causa da velocidade. Um carro que se movimenta a 40 km por hora, a massa dele vai ser sempre a mesma. Não há problema nenhum até aí, a mecânica quântica explica bem. Agora, se nós tivermos partículas
ondas que se propagam à velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, aí nós vamos ter um problema aí. A massa vai variar sim. Então, o ramo da ciência, ele é estabelecido e pode ter limitações. Não é que a mecânica clássica não vale mais, ela é válida para certas explicações. Agora, a mecânica quântica, ela vai explicar uma série de outros fenômenos a nível de partículas, a nível de ondas de luz, né, que é um outro assunto, aí nós não vamos entrar nesse assunto agora, né? E um pequeno evento, ele pode alterar, pode fazer uma mudança muito grande dentro de um fenômeno físico, como esse da velocidade. Então, deve ser levado em conta e estabelecer novas metas. Então, não há problema nenhum em chegar a limitações científicas, porque esse é o pensamento científico, o desenvolvimento, o progresso ao longo do tempo. Então, para entender de maneira mais fácil os procedimentos, as leis da física, o Feynman propõe, então, começar do mais fácil primeiro. O mais fácil para ir para o mais difícil, para poder entender o que antecedeu aqueles conhecimentos, aquela ideia, antes de ir para o mais complexo. Então, ele vai fazer isso a partir desse capítulo, falando de átomos, e só depois chegando nas reações químicas, de forma a fazer um delinear dessa maneira, partindo do mais fácil, indo para o mais difícil, para que a pessoa possa se empolgar mais na frente, lá numa estrutura maior, agregando aquele conhecimento simples, mais simples, agregando um conhecimento maior. Então, no primeiro capítulo, ele vai dizer que a matéria é composta de átomos. Então, ele vai nos dizer que se acabassem todas as leis da física, nós teríamos uma teoria muito importante, algo muito importante que estudar, os átomos. Tudo é feito de átomos. Convém lembrar aqui que o átomo também é divisível, ele pode ser divisível em outras partículas, mas nós não vamos entrar nessa questão também, porque não é o momento agora. Agora ele está introduzindo uma noção de átomo, então tudo é feito de átomos, tudo. Aí ele pega a molécula de água e amplia ela bilhões de vezes e ele mostra o movimento de zigue-zague, esse movimento, esse dinamismo da natureza. Aliás, esse dinamismo acontece em tudo dentro da natureza. Não há nada no universo que esteja parado completamente, que a gente chama de zero absoluto da temperatura. Dentro da física não há esse zero absoluto, nunca foi observado dentro da natureza experimentalmente, mas teoricamente podemos chegar ao zero absoluto, seria a ausência de movimento total, mas isso não é observado. Então, esses movimentos de zigue-zague, as atrações e repulsões, são consequências de algo que é o átomo. Então, se nós aumentarmos a temperatura dessa água, desse H2O, nós teremos as partículas se afastando mais. Então, não é o átomo que aumenta de tamanho, não é isso. São os átomos, então eu tenho um átomo aqui, um outro átomo aqui. Eles aumentam de distância, então eu tinha uma temperatura aqui e aumentei a temperatura. Os átomos aumentam a distância um do outro, eles estão se movimentando. Antes com uma temperatura e aqui aumenta a temperatura. Eles estão vibrando mais por causa da temperatura com uma distância maior. Eles não aumentam de tamanho, não é o tamanho do átomo que modifica, e sim a distância da vibração desses átomos, um com o outro, que vai caracterizar, então, a temperatura, o grau de agitação dessas moléculas, desses átomos. Muito bem. Vai aumentando a temperatura, vai aumentando até chegar ao ponto de vapor. Existe um ponto, uma temperatura para a água, uma determinada temperatura, que nós vamos ter o vapor de água. A pressão vai aumentando também à medida que a temperatura aumenta. Então, a pressão, o que é a definição de pressão? É o número de colisões que está acontecendo dentro do recipiente, dentro das moléculas que está aquele gás. Então, quanto maior o número de colisões, essa é a pressão.
É a pressão, que está relacionada com a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão, maior as colisões dos átomos entre eles. Então, eles vão aumentar a temperatura deles por causa desse maior número de colisões. E para fechar esse capítulo, fechar essa parte, se a temperatura for muito baixa, nós teremos o gelo, nós teremos a água, no caso especial do exemplo que ele traz no livro, de uma maneira muito simplificada, porque a gente sabe que os modelos reais são um pouco diferentes, mas o modelo científico a gente estuda de uma maneira mais simples, para não deixar de lado o interesse, a vontade de estudar, porque se apresenta algo muito complexo, a pessoa pode achar que aquilo ali é muito difícil e não dá prosseguimento no seu estudo. Então, é uma maneira motivadora para fazer o estudo de qualquer disciplina, qualquer ciência, começar do mais fácil, claro, e organizando, montando os tijolinhos, né? Uma casa começa da base até fazer a parte de cima. Bom, o gelo, então, ele tem um arranjo diferente dos líquidos. Ele tem um arranjo molecular. Então, no meio desses arranjos moleculares existem buracos, a gente chama de buracos. Então, são os espaços que ficam, que ali, quando vai no derretimento, esses espaços eles vão deixando de existir e a estrutura desmorona. É o que acontece, por exemplo, com aqueles bonecos de gelo, que algumas pessoas nas regiões bem frias fazem um boneco de gelo e depois com o sol ele vai se desmoronando. Então aqueles espaços vazios do gelo vão deixando de existir e a estrutura vai se desorganizando. E aí nós temos um outro exemplo também nas geleiras. As geleiras estão derretendo por causa do aquecimento global, está aumentando o aquecimento global e por nossa ação na natureza, nossa interação com a natureza, e essas geleiras estão derretendo. E aí nós podemos observar quando uma geleira derrete que ela vai desmoronando, vai quebrando. A gente não tem como prever que pedaço dela que vai quebrar primeiro. Que são esses espaços, esses buracos produzidos, então, por essa forma. Quando a água vira gelo, ela preenche alguns espaços e fica esses buracos. E ali que vai dar a quebra da estrutura, o derretimento. Então, vamos parar aqui para o vídeo não ficar muito longo e já vou fazer a parte 2 desse capítulo 1 para a gente encerrar esse capítulo. Então, até breve, até mais.